Boa noite a todos. Essa é a nossa última sessão desse seminário bíblico. Realmente foi uma grande graça e um prazer e uma honra eu estar aqui pregando a palavra de Deus para vocês nesse seminário bíblico. Embora seja a nossa última sessão, eu espero que eu possa receber a graça para estarmos juntos novamente. E vamos finalizar com Marcos capítulo 2. Novamente eu quero ler Marcos capítulo 2. E dessa vez nós vamos ler a história inteira, a partir do versículo 1 até o 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Então, nessa manhã, eu falei o quão delicado é sobre a confissão. Mas teve algumas coisas que eu não pude terminar de falar, então eu vou falar agora nesse momento. Então, quando você olha aqui, quando Jesus disse para eles: os teus pecados estão perdoados, tiveram pessoas que reclamaram. Essas pessoas, basicamente, estão confessando no fundo do seu coração que eles não acreditam em Jesus, que Jesus era Filho de Deus. Se você for ao fundo disso, a decepção fundamental, o pensamento fundamental que está fazendo com que a fé não consiga trabalhar livremente no coração deles é o fato de que eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Porque se nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, isso significa que Jesus é a vontade viva, a palavra viva de Deus. E se nós acreditamos nessa verdade, então, quando Jesus disse: Filho, seus pecados estão perdoados, então nós deveríamos acreditar que essa é a clara declaração de Deus, da boca de Deus. Mas não somente isso, Deus está representando-se através de Jesus. Se Jesus não tivesse lavado os nossos pecados, Ele não poderia prometer isso em nome de Deus. Então não existe uma maneira onde Ele possa prometer no nome de Deus se Ele não fosse o Filho de Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu quero mostrar para vocês antes de nós continuarmos. Está em João, capítulo 14, livro de João, capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as tuas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Crede no que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, esse ponto de partida é: as pessoas que são incapazes de aceitar a palavra de Deus sobre o perdão do pecado, essas pessoas que ainda sentem que elas têm que se confessar ou que elas têm que fazer alguma coisa para receber o perdão dos pecados, são pessoas que não acreditam que Jesus está em Deus e Deus está em Jesus. Então, porque se eles acreditassem em Jesus
Jesus, que representa Deus. Então, quando Jesus disse que nós fomos perdoados, é a mesma coisa que Deus que está dizendo para mim e para você que nós fomos perdoados. Então, o ponto de partida é, o que essas pessoas estão confessando? Reclamando contra Jesus, reclamando contra a palavra, indo contra, confessando. Eles não estão apenas confessando, apenas que eles não acreditam, mas eles estão confessando que eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então, muitos cristãos vão para a igreja, eles oram, e a todo momento nas suas orações eles dizem, em nome do Senhor Jesus oramos. E mesmo assim os seus pecados permanecem. Então seus pecados não foram capazes de ser lavados para sempre. Por quê? Porque mesmo que ele diga em suas bocas, Senhor, Senhor, Deus irá dizer para eles, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque essas pessoas não acreditam em Jesus. Elas não acreditam que Jesus veio de Deus. E que Deus fala através de Jesus. Quando Jesus diz que eu sou justo, significa que nós somos justos. Porque Deus está declarando que nós somos justos. Isso não é somente de acordo com a palavra de Jesus. Essas são as palavras de Deus. E nós falamos sobre o arrependimento. Esse arrependimento aos olhos de Deus não é como aos nossos olhos. Nós vamos ler um versículo na Bíblia e nesse versículo eu vou explicar mais tarde. Nesse versículo diz que assim que se seus olhos te fazem pecar, você tem que arrancar. Pessoal, vocês alguma vez se arrependeram tanto do seu pecado a ponto de querer arrancar o seu olho direito? Você já alguma vez já olhou para aquela mulher de forma lasciva e perguntou, ai, nossa, e percebeu, ai, nossa, eu cometi adultério? E você arrancou seu olho? E realmente se arrependeu com toda a sua sinceridade? Ai, eu sinto no meu coração que eu sou culpado em relação a Deus? Você nunca fez isso. Você nunca arrancou seu olho. Eu também tenho meus olhos, você também deve ter os seus olhos. Nós, pessoal, não podemos nos arrepender ou ter remorso ao nível que Deus requer. Por isso, o nosso entendimento do que significa arrependimento, Deus não pode colocar esperança em nós, porque Ele sabe que nós não podemos nos sentir culpados suficientemente. Nós não podemos nos arrepender o suficiente, a ponto de arrancar os nossos próprios olhos. Então, Jesus Cristo não somente morreu, mas Ele também foi envergonhado, humilhado. Ele sofreu 40 chicoteadas. Ele foi esfolado. Foi tormentado por conta dos nossos pecados. Não há ninguém que possa se arrepender pelos seus pecados e levar mais sério do que Jesus Cristo levou. Nem eu, nem você. Então, a questão é, nós temos que negar as nossas próprias pessoas. Jesus diz que se alguém quer segui-lo, tem que negar a sua própria pessoa. Pessoal, nós temos que negar o que nós vemos. Nós temos que negar o que nós sabemos. Então, o que isso significa? Negar o que eu vejo significa estar errado. Para reconhecer que os meus pensamentos são diferentes da palavra de Deus, significa que os meus pensamentos são mentiras. E também tem que saber que eu não posso agradar a Deus. Por isso, a minha única esperança está sobre Jesus. Esse é o significado de negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo é exaltar a palavra de Deus. Porque na Bíblia, se você olhar aqui em Mateus capítulo 6, nós vamos virar bastante a Bíblia hoje. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Aqui no Mateus capítulo 6, versículo 24. Está escrito, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pessoal, ninguém pode servir a dois mestres em seu coração. Ou nós iremos seguir a vontade de Deus, ou vamos seguir o nosso próprio pensamento. Os dois juntos, eles não podem ser os mestres governantes do nosso coração. Ou eu estarei ouvindo a palavra de Deus, ou eu estarei seguindo aquilo que eu vejo. Ou eu vou obedecer a palavra de Deus, ou eu seguirei os meus próprios pensamentos. Os dois juntos não podem estar conduzindo o meu coração ao mesmo tempo, porque os dois estão indo em direções opostas. Então Deus está nos dizendo, o que significa negar a mim mesmo?
O fato de eu exaltar a Deus, o fato de eu exaltar a palavra de Deus acima de todas as coisas do meu coração, isso por si mesmo é negar a minha pessoa. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu sinto, se a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus é verdadeira. Não importa se eu acredito, não importa se eu concordo, não importa se eu entendo ou não. Se a palavra de Deus diz isso, então a palavra de Deus é verdadeira e eu sou mentiroso. Isso é negar a minha pessoa, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Agora eu vou... Jesus apresentou uma questão em Marcos capítulo 2. Então, ele apresentou uma pergunta bem clara. Está aqui em Marcos capítulo 2, versículo 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ok, pessoal. Essa noite eu quero apresentar essa pergunta para vocês. Qual dos dois é mais fácil? Falar para aquele paralítico, levanta-te e toma teu leito e anda? Ou é mais fácil falar para ele, seus pecados estão perdoados? Eu vou te dar algum tempo, alguns segundos para você responder. Qual dos dois é mais fácil? Qual que é mais fácil? Levanta-te, toma o teu leito e anda, ou seus pecados estão perdoados? Somente alguns segundos. Ok. Tudo bem, já tem a sua resposta, não é? Eu não sei se vocês responderam no seu coração ou vocês escreveram. Mas vamos pensar sobre essa questão. E vamos ver em qual dos dois a gente acha mais fácil. Na minha opinião, somente falando assim por cima, eu pessoalmente acredito que essas duas questões são diferentes. Eu acredito que falar, levanta-te, toma o teu leito e anda, seria mais fácil do que dizer, seus pecados estão perdoados. Eu vou explicar para vocês qual é a razão disso. Quando Jesus disse para esse homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele levantou e andou. Mas antes dele começar a andar, todo mundo viu ele começar a andar. Ele viu esse homem carregando o seu leito. Então, se nós realmente pensarmos sobre isso, falando para esse paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda, você pode ver imediatamente o resultado do que você falou. Você pode ver exatamente que ele andou. Porque você consegue saber, ele está andando ou não está andando. Não é verdade? Quando eu vejo por fora, então a minha opinião pessoal, a opinião inicial seria, ambos os dois são questões diferentes. Então, para mim, pessoalmente, levanta-te, tome teu leito e anda, é mais fácil. Por quê? Uma vez que você fala essas palavras, você pode ver a pessoa andar e carregar o leito. Então, não precisa de outra fé. Esse foi o resultado. Mas quando ele falou, seus pecados foram perdoados. Todo dia você peca, todo dia você vê o pecado saindo de você. Você sente isso. Eu também sinto. Me sinto condenado, me sinto culpado. Todo dia que eu estou respirando, eu estou brigando com a minha carne. Então, todos os dias, a palavra de Deus que me faz lembrar que eu fui perdoado. Então, a única prova de que você foi perdoado é a palavra de Deus. Então, vendo externamente, falando somente pela superfície, parece para mim, falar levanta-te, toma teu leito e anda, parece mais fácil porque você pode ver o resultado imediato disso. Mas, contudo, pessoal, para nós realmente irmos para o próximo nível, ambos são fáceis e, ao mesmo tempo, ambos são difíceis. Tem muita gente que fica brava quando eu dou esse tipo de resposta, né? Porque não é nenhum nem outro. Pessoal, é de acordo com a sua fé. Depende onde você baseia o seu coração. Depende onde você baseia a sua fé. Vai ser difícil, impossível, ou também ao mesmo tempo pode ser fácil e simples. Então vamos falar sobre isso. Então, para uma pessoa poder andar, que
essa pessoa ficou paralisada por muito tempo, desde que nasceu. Então, pensando nisso, fisicamente é impossível. Mas para Deus, para Jesus, como nós mencionamos em João capítulo 14, ele não fala nada pela sua própria vontade, ele faz a vontade de Deus. Então, quando Jesus olhou para aquele paralítico e falou, levanta-te, toma o teu leito e anda, aquilo não foi o coração de Jesus. Então, Jesus sabia a vontade de Deus. Através da vontade de Deus, essa pessoa já estava curada. Então, quando Jesus olhou para aquele paralítico, ele não viu a situação. Ele somente viu a vontade de Deus. E na vontade de Deus, ele já estava andando. Então, quando ele foi lá, ele somente para falar isso para aquele paralítico foi muito fácil, muito simples. Por quê? Porque não foi Jesus que fez ele andar. Essa era a vontade de Deus. Então, como ele viu com os olhos da vontade de Deus, para ele era muito simples falar, levanta-te, toma seu leito e anda. E por outro lado, Jesus sabia quem ele era. Quem ele era? Ele é o que veio para salvar as pessoas. Então Jesus estava lá. Quando Jesus estava lá, João impôs sua mão e todo o pecado do mundo passou para Jesus. Jesus já escreveu a nova aliança na terra. Pessoal, Jesus sabia a vontade de Deus. A vontade de Deus era qual? Era santificar. Então, quando Jesus olhou aquele homem, o que ele viu? Ele viu a vontade de Deus. Que ele iria lavar os pecados daquele homem. Quando ele viu aquele paralítico através dos olhos de Deus, ele está lavado, ele está internamente limpo e também ele pode andar. Então, ambos são tão fáceis e simples. Contudo, se nós vimos de uma forma diferente disso, como é que esse homem pode andar? Como você acha que ele ficou mentindo que ele era paralítico? Você acha que ele é preguiçoso, por isso que ele não anda até agora? Se fosse mentira, ele poderia ter andado. Não tem nenhuma forma de que ele possa andar. Como ele vai poder andar? Vai até no hospital e vai para um monte de paralítico e fala, levanta-te, toma o teu leito e anda. Eles vão andar? Realmente, dá uma sobrecarga. Por quê? Porque nós olhamos para nós. Nós não estamos olhando ele pela vontade de Deus. Nós estamos olhando para ele. Será que eu tenho fé suficiente? Será que eu sou capaz de fazer isso? Eu não posso fazer as pessoas andar. Porque se eu sofrer um acidente e quebrar a minha espinha, eu vou me tornar um paralítico. Então, como que eu vou poder ajudar os outros? Então, quando nós olhamos para nós mesmos, quando você olha para você mesmo, e quando você é o mestre da situação, o mestre da sua vida, então somente é impossível para dizer, homem, toma o teu leito e anda. Mas, porque se nós olhamos da forma normal, porque todo dia nós vimos o pecado saindo de nós, como nós vimos que o pecado sai de nós todos os dias, é impossível dizer que os meus pecados foram lavados. Como que meus pecados foram perdoados se eu peco todo dia? Olha para mim. Eu estou pensando maldade agora. Amanhã eu vou pecar de novo. E depois de amanhã eu vou pecar de novo. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós exaltamos a nossa própria pessoa, quando nós exaltamos os nossos pensamentos, essas duas palavras se tornam impossíveis e difíceis. Não é? Não tem mais fácil ou mais difícil. Porque nós estamos olhando somente para nós. Então, é impossível porque nós estamos olhando para nós. Mas quando nós olhamos através dos olhos de Deus, através da vontade de Deus, nós podemos ver que é muito fácil. Vamos continuar estudando isso. Nós agora vamos ao ponto do que quer dizer ver. O que nós olhamos quando nós abordamos a salvação, quando nós abordamos a fé, quando nós abordamos a vida espiritual? Como nós vemos isso? O que significa ver? Ok, vamos olhar aqui. Então, nós vamos agora voltar para o conflito entre Jesus e as pessoas que estavam naquela casa, que não podiam aceitar que os pecados daquele homem estavam lavados.
Então, nós vamos para João, capítulo 9, versículo 41. Vamos abrir João, capítulo 9, versículo 41. Eu vou ler. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Isso foi depois que Jesus curou o homem cego. Então, as pessoas vão lá, são contra Deus, então reclamam para Jesus. E Jesus fala algo muito interessante. Ele diz, se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Pessoal, por que subsiste o pecado? Por que o pecado permanece? Porque nós vemos. Então, baseado naquilo que nós vemos, porque nós vimos a nós mesmos, eles podiam olhar somente para eles mesmos, por isso eles não conseguiam ver somente que o pecado estava lá. Por isso ele falava, o pecado não foi lavado. Porque, olha, eu posso enxergar tudo, eu enxergo de forma acurada. Eu sei o que eu estou vendo, eu sei o que eu estou olhando, porque eles acreditavam nisso. Por isso que o pecado deles permanecia. Mas, se eles reconhecessem que eles são cegos, que eles não podem enxergar, então eles não teriam mais pecado algum. O que isso significa? Quando Jesus diz que nós não temos mais pecados, significa? O que significa? Então, se eu olhar pelos olhos de Deus para mim, eu vou ser capaz de dizer que eu não tenho mais pecado. Vocês entendem? O que é importante aqui? Se nós negamos aquilo que nós vemos ou não. Então, vamos continuar aqui. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 29. Eu não sei se vocês em casa agora estão meio sonolentos. Vamos ver se a gente consegue acordar um pouco vocês agora, tá bom? Então, Mateus capítulo 5, versículo 29. É muito interessante a forma como que esse verso é colocado. Porque quando nós falamos, Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não veja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, pessoal, o que está dizendo aqui? Que se seu olho te faz pecar, você tem que arrancar o seu olho e jogar fora. Ou é melhor você escutar os seus olhos e falar, eu tenho pecados? Mas Deus está falando que é melhor arrancar seus olhos fora. Porque se com seu olho, o que você vê faz você ir para um caminho diferente do caminho de Deus, faz com que você vá contra a vontade de Deus, faz você acreditar em algo que não é a promessa, que vai no oposto de Deus, é melhor você arrancar os seus olhos e jogar fora. Isso não quer dizer que você fisicamente você vai arrancar os seus olhos e jogar. Mas Jesus falou dessa forma, porque se fosse assim, todo mundo teria que ser cego nesse mundo, não é? Mas o que isso realmente quer dizer? Jesus está dizendo, na verdade, que é isso, o quão medonho é a pessoa que acredita nos seus próprios olhos. Então, vamos pegar isso da forma leve. Então, vamos pensar, olha, o raio solar leva 8 minutos para chegar do Sol até a Terra. Pode ser um pouquinho mais, eu não sei. Faz tanto tempo que eu não estudo astrologia, que eu não sei. Então, aquele sol que é líquido, né, ele está sempre mudando. Então, aquele sol que nós vemos agora, na verdade, já passou 8 minutos. Isso nós dizemos que é ilusão, se chama ilusão óptica. Então, o sol que você está vendo agora não é o de agora, é o sol que passou 8 minutos atrás. Isso é o que significa
significa você acreditar nos seus olhos. Ah, olha, o sol agora está... Não. Isso é sol de 8 minutos atrás. E é muito mais perigoso você acreditar nos seus olhos como algo tão simples quanto o sol. Nós não somos capazes de enxergar corretamente. Esse é o perigo em acreditar nos seus olhos. Jesus está dizendo o quão medonho você tem, quanto medo você tem que ter se você acreditar em você mesmo, se você acreditar nos seus olhos, no que você vê, nos seus pensamentos. É melhor você arrancar os seus olhos fora. Então, o que significa arrancar seus olhos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo... 2 Coríntios... Capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque nós andamos pela fé, não pelo que vemos. O seu olho faz você enxergar algo diferente da palavra de Deus. Faz você ficar irritado com a palavra de Deus. Faz você brigar, faz você colapsar com a palavra de Deus. Faz você ter conflito com a palavra de Deus. Mesmo que Jesus fala que você foi perdoado, os seus olhos dizem, não, eu ainda tenho pecado. Pessoal, você não precisa fisicamente arrancar seus olhos, porque Deus nos deu um outro caminho. O que está dizendo? Nós andamos pela fé, não pelo que nós vemos. O que significa arrancar os nossos olhos? Arrancar os nossos olhos significa eu negar a minha pessoa e viver pela fé, não pelo que eu vejo. Negar o que eu vejo, negar o que eu sinto. Pessoal, não tem nada mais difícil do que... Pensa, você imagina pegar uma faca e arrancar seus olhos. Isso é muito difícil, é algo que a gente não pode fazer. Mesmo que nós fizéssemos, arrancássemos os dois olhos. Assim mesmo você pode pensar que você está certo, você pode lembrar aquilo que você viu. Então, aquilo que nós vemos está na nossa mente. Não precisa estar fisicamente nos nossos olhos físicos. Então, o que é realmente arrancar seus olhos? É viver pela fé, negar a minha pessoa e aceitar a palavra de Deus. Pense sobre isso. Eu sou muito grato porque eu não tenho que arrancar os meus olhos de verdade. Mas pense sobre isso. É o quão importante é que nós devemos olhar para a fé. Olhar para a fé. Vamos ver sobre isso. Isso é uma história verídica. Um dia, eu estou aqui em Nova York, em Huntington, na New Island. É de 45 a 50 minutos ao lado leste, vindo do centro. Então, uma vez, num domingo de manhã, quando eu vim para a igreja, para o culto da manhã, naquela época tinha uma mulher. Eu olhei para ela e falei, ela parece familiar. Eu não sei se eu já falei alguma vez com ela, mas eu percebi que tinha uma pessoa nova lá. Então eu fiquei curioso, eu cheguei perto dele e falei, oi, tudo bom? Eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Ela falou assim, eu estou procurando o pastor Yonko Park. O pastor Yonko Park é o pastor sênior da igreja de Nova York. Eu disse, tá bom, eu vou te levar até o escritório dele. E eu mostrei onde era o escritório dele. E quando ela entrou no escritório, eu fui para o meu escritório. E eu estava... Depois de uns 15 minutos, 20 minutos, eu recebi uma ligação, uma chamada interna, né? E o pastor Yonko Park falou assim para eu ir para o escritório dele. Quando eu fui para o escritório dele, ela estava sentada lá no sofá, conversando com o pastor Yonko Park. E o pastor Yonko Park olhou para mim e falou, pastor Terry, essa irmã, ela veio lá de Toronto, lá do Canadá. Ela veio todo esse caminho
para receber uma oração de imposição de mãos. Então, ela explicou, ele pediu para ela explicar a situação para mim, e ela me explicou. E depois eu estava pensando, na verdade, 1 ano antes de acontecer isso, ela teve um ataque de vírus nos olhos. E o doutor disse que não tinha como tratar esse vírus. Então, é para ela preparar para se tornar cega. Claro, obviamente, com esse diagnóstico, ela pensou, não, eu não posso acreditar só nesse diagnóstico, deixa eu ir ver outras segundas ou terceiras opiniões de outros doutores. E todos os médicos falaram a mesma coisa. Eles todos fizeram testes e eles chegaram na mesma conclusão, no mesmo diagnóstico, que esse vírus, no final, vai causar cegueira nela. Você pode imaginar o desespero dela, a tristeza, o desapontamento que entrou no coração dessa irmã. Então, ela estava lá se esforçando, ela estava sofrendo muito por conta disso. E ela pôde perceber que o olho dela estava ficando ruim a cada dia. Então, imagine como ela estava tentando aprender braille, ela estava tentando memorizar onde estavam todos os móveis dela. Ela se sentia muito triste. Imagina viver numa total escuridão, cega. Ela estava se sentindo torturada. E ela começou a orar. Ela começou a procurar Deus. Isso aconteceu algum tempo atrás. E um ano antes disso, que ela teve esse diagnóstico, e nós tivemos o World Camp em Dallas, né? E aí o pastor Oxo Park foi convidado, ele deu o testemunho dele e ele falou como ele foi curado da úlcera estomacal, né? Que ele teve. E que qualquer coisa que ele comia, ele passava muito mal. Então, ele realmente pensou que ele ia morrer, mas ele recebeu uma promessa de que, da forma que orares, crendo que recebestes, assim serei convosco. E Deus curou o pastor Oxo Park. E quando ele pensou na hora de comer, ele falou, se Deus me curou, eu vou comer. Então, ele começou a comer normalmente arroz, kimchi. E depois ele sentiu uma dor muito grande no estômago dele. E Satanás começou a falar com ele. Como assim, você está curado? Se você está curado, como você pode piorar? Você não tem fé. Não adianta, você vai morrer dessa forma. Então ele começou a entrar no coração dele. Mas ele começou a memorizar a palavra de Deus. Orando, crendo que recebestes, assim seria convosco. E Deus deu essa fé. Mesmo que doa, estou curado. Está doendo, mas estou curado. Quando essa fé entrou no seu coração, o pastor Oxo Park se tornou totalmente curado e ele está saudável até hoje. Então, quando essa irmã escutou esse testemunho, ela sentiu que o mundo todo abriu para ela. Deus falou através do seu servo. Ele deu esse testemunho somente para mim. Eu sou tão grata a Deus. Deus me mostrou que eu estou curada. Mas depois que esse acampamento acabou, ela estava tão mal que ela não conseguia nem dirigir. E ela começou a ela pensou, mas eu acreditei. Através do pastor Oxo Park eu acreditei, mas por que meus olhos estão piorando? E ela sentia que os olhos dela estavam ficando ruim todos os dias, ela não estava nem conseguindo mais fazer os seus trabalhos diários. E aí o desespero entrou no coração dele. E ela chegou à conclusão, é porque eu não tenho fé. É isso aí, eu não tenho fé. Por isso, se eu for até o Good News Church, ou a igreja Good News em Nova York, o pastor Yonko Park, ele tem fé. Se ele orar por mim, porque ele acredita, Deus vai responder a oração dele. Então, eu tenho que ir para Nova York. E esse foi o plano dela. Ela entrou no avião, voou até Nova York para receber essa oração do pastor Yonko Park. Mas o problema foi que quando ela chegou, ele já estava preparando para o culto da manhã, ele não tinha tempo.
E por isso que ele me chamou no escritório dele, falou assim, Pastor Terry, essa irmã, ela veio lá de Toronto. E o outro problema era, o pastor Yonko Park, ele tinha sido convidado para pregar numa outra igreja. Então, logo depois que ele terminasse o culto da manhã, ele iria orar, ia ter que entrar no carro e teria que ir para essa outra igreja, porque ele era o pregador principal à tarde. Então, ele falou, desculpa, irmã, eu não posso orar por você, eu não posso orar hoje. Mas não se preocupe, porque o pastor Terry vai orar por você. Quando eu escutei isso, todo o sangue da minha cabeça parece que saiu. Eu me senti muito mal. De repente, toda a sobrecarga do mundo caiu sobre as minhas costas. Eu pensei assim internamente, eu? Por que eu? Por que, meu Deus? E Satanás começou a me lembrar de todas as vezes que eu orei por mim, por isso, por aquilo, e Deus não orou, Deus não respondeu a minha oração. Então, teve tantas vezes que eu não consegui com que a minha oração fosse respondida. Então, Satanás começou a mexer nisso. Então, eu comecei a sentir muita sobrecarga no meu coração. A minha boca ficou seca, eu fiquei estressado. E nós começamos o culto da tarde. Eu era o pregador. Eu não conseguia me concentrar. A única coisa que eu estava fazendo era orar a Deus. Por que eu? Por que eu? Deus, por que eu? E eu estava imaginando, e se eu colocar a mão, impor as minhas mãos, e ela ficar cega? E ela vai falar para todo mundo, os pastores do Good News, eles fazem com que as pessoas fiquem cegas. E se eu falar, Jesus não vai te curar, e aí ela vai para as outras igrejas e fala, o pastor Terry me deixou cega. Então, quando eu ficava pensando nessas coisas inúteis, eu estava assim, Deus, Jesus, por favor, volte agora, me leva agora. E depois eu comecei a ficar irritado com essa irmã. Deus, o que tem de errado com essa irmã? Por que ela não veio semana passada? Semana passada o pastor Yonko Park estava aqui, ele não estava tão ocupado, ele poderia ter orado por ela. Se fosse na semana que vem, o pastor Yonko Park não foi convidado para nenhum lugar, então ele poderia ter orado por ela na semana que vem. Por que ela é tão arrogante e veio aqui sem ligar antes, sem avisar? Ela não tem que ligar antes de vir? Ela não tem que mandar? Quando você vai visitar a casa de alguém, você tem que ligar antes, você tem que mandar pelo menos um e-mail, mas essa irmã, que arrogante. Eu comecei a ficar assim, Deus, por que ela veio essa semana? E aí teve um coração que Deus me deu. Você não acha que eu sei que o pastor Yonko Park não estaria aqui hoje? É verdade, o senhor sabe que o pastor Park não estaria essa semana. Ela não está aqui por acidente. Ela não veio pela sua própria escolha. É verdade. Você acha que eu não sabia que o pastor Yonko Park não poderia orar hoje? Então, o motivo pelo qual Deus mandou aquela irmã nessa semana, por que Deus mandou aquela irmã justo nessa semana? Porque Ele queria que ela fosse curada através da minha oração. Ele queria trabalhar através da minha oração. Então, como se tivesse quebrado tudo. Não importa quem orar. Não, realmente não importa quem vai orar. Por quê? Porque hoje podia ser eu, podia ser outro pastor, ou podia ser nenhum pastor. Não, tanto faz. Quem estivesse orando por ela hoje, qualquer pessoa que estivesse orando, Deus iria trabalhar através dessa oração. Eu não sou nada. Eu sou como se fosse esse microfone. O microfone não prega. O microfone simplesmente ele transfere aquilo que a pessoa está falando para os amplificadores e para os distribuidores e assim distribui o som. Eu sou como esse microfone. Eu não sou nada. Então, não importa se eu orar ou outra pessoa orar. Não importa. Deus já decidiu que vai curá-la hoje. Então, quando eu senti esse coração de Deus,
a forma que eu olhava essa mulher, como eu olhava essa mulher, como olhava eu, como olhava a situação mudou. Essa mulher já está curada. Deus já decidiu curar essa mulher. Então, não importa quem vai orar. Então, por que Deus permitiu isso? Pense sobre isso. Se essa mulher estivesse correta, se o pastor Yonko Park orar, eu vou ser curada. Então, na próxima vez que ela tivesse outro problema, ela ia visitar Nova York novamente. Então, toda vez, ela não ia ter fé. Então, toda vez ela pensava, o pastor Yonko Park vai me curar. E ela ia sair voando lá do Canadá para vir até aqui. Deus queria quebrar esse pensamento no coração dela de que ela não tem fé. Porque eu não tenho fé, Deus não vai me ajudar. Porque o pastor Yonko Park tem fé, aí sim eu vou ser curada. É verdade que Deus trabalha através da fé, mas o que é fé, pessoal? Isso é importante. Vamos olhar aqui. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 17. A fé vem através do ouvir, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, a fé é saber a vontade de Deus. Se nós sabemos a vontade de Deus, então nós temos fé. Então, o que isso significa? Essa mulher, ela não pode criar fé do nada. O homem não pode criar fé. Não pode criar a verdadeira fé. Nós podemos criar motivação, nós podemos criar isso. Mas eu já falei para vocês, a definição de Deus e a nossa definição é diferente. Então, a verdadeira fé é através da palavra de Deus. Todo mundo pode criar confiança, pode parecer parecido para você, mas isso é só confiança. Isso você só está criando motivação em você. Mas a verdadeira fé vem através da palavra de Deus. A fé vem através de escutar. E escutar a palavra de Deus. Então, essa mulher, essa irmã, ela será curada pela vontade de Deus. Isso que é a fé. Mesmo se ela tivesse orado por ela mesma, se eu tivesse orado, o pastor Yonko Park tivesse, ou se a minha filha de 8 anos tivesse orado. O importante é, essa é a vontade de Deus ou não? Se Deus quer curá-la, ela será curada. E como nós sabemos a vontade de Deus, essa é a verdadeira fé. Não é que nós geramos fé do nada. Isso tem um mau entendimento sobre isso. A fé, ela entra no nosso coração quando nós aceitamos a vontade de Deus exatamente do jeito que ela é. Isso é fé. Essa é a verdadeira fé. Deus queria dar primeiro para essa irmã fé. Você não vai ser curado através dessa pessoa, da oração dessa pessoa, da confiança dessa coração, da habilidade daquela pessoa. Eu fui sarada, curada pela vontade de Deus. Se fosse eu orando, se fosse o pastor Terry orando, não importa quem seja, eu serei curada, porque essa é a vontade de Deus. Esse foi o coração que Deus me deu. Antes de eu orar, eu compartilhei esse coração com a irmã. Porque Deus me mostrou, irmã, que não importa quem vai orar, não importa se o meu filho de 16 anos orasse por você, se ele orasse por você, assim mesmo Deus iria curar. Porque não importa, o que importa é a vontade de Deus. Não importa o que nós pensamos. E Deus te mandou, queria que você fosse curado através da oração. Não é a minha oração, não é a minha capacidade. Eu queria compartilhar isso com você porque Deus me mostrou essa vontade dele. Porque Deus já decidiu te curar, irmã. Então eu orei. E depois de algumas semanas, uma semana,
foi bastante tempo, então eu não lembro. Então, a nossa igreja de Toronto abriu uma nova igreja, e aí o pastor Yonko Park e o pastor Joseph Park, eles foram lá para Toronto para a cerimônia, e aí quando eles tiveram o culto, eles encontraram, e aí depois eles retornaram, eu encontrei com eles aqui, o pastor José Park, ele falou, pastor Terry, você lembra daquela irmã que veio aqui, que tinha um problema dos olhos, e o pastor orou por ela? Ela estava lá na cerimônia de abertura da igreja. Ela está bem? Ela falou que ela foi para o médico, e o médico disse que ela não tem mais nenhum vírus nos olhos. Ela foi curada. Pessoal, por que eu estava sobrecarregado? Por que eu estava em dificuldade? Por que eu estava sentindo tanta dor? Porque eu estava olhando somente para mim. Eu não estava olhando para a vontade de Deus. Porque eu não conseguia olhar a vontade de Deus. A única coisa que eu conseguia olhar era se eu ia conseguir curá-la ou não. Eu sou capaz de curar? Eu não sou capaz de curar. Por isso que eu me sentia sobrecarregado. Por isso que eu tinha medo. Por isso que aquela situação me deu sofrimento, escuridão, porque eu estava olhando somente para mim mesmo. Eu não tinha olhos para ver a vontade de Deus, porque depois que eu soube a vontade de Deus, a forma que eu olhei para aquela irmã mudou totalmente. Essa irmã está curada, a visão dela está totalmente curada, porque Deus já decidiu curar essa irmã. Não importava se fosse eu, se fosse outra pessoa, Deus é importante. A vontade de Deus é importante, não eu. Então, se eu for capaz de negar a minha pessoa, de esquecer a minha pessoa, de esquecer a minha pessoa completamente, não importa quem eu seja, se eu tenho fraqueza, se eu sou forte, se eu sou sincero, se eu sou espiritual, nada disso importa. A única coisa que importa é a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, essa irmã já estava curada. Isso que é a fé. No impossível. Quando eu olhei para ela, era a coisa mais importante, mais fácil que eu poderia falar. Irmão, seu vírus já foi embora, Deus já te curou. Foi a comunhão mais fácil que eu já fiz. Quando eu percebi a vontade de Deus, quando eu pude olhar para aquela irmã pelos olhos de Deus, Deus queria curá-la, então ela foi curada. Não importa o que ela sentia, o que ela pensava, nada disso importava. O importante era, na vontade de Deus, ela estava curada. Então, a fé vem de ouvir a pregação da palavra. Vamos ver Hebreus, capítulo 11. Hebrews, chapter 11. We're going to read verse 1, and then we're going to read verse 13. Okay, everybody with me? Hebrews, chapter 11, verse 1. Now, Hebrews, chapter 11 is nicknamed the chapter of faith, because Hebrews, chapter 11... O nome desse capítulo chama-se a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pessoal, o que é verdadeiro o que é ver aos olhos de Deus? É a fé. Nós não podemos ver com os nossos próprios olhos. Isso não é importante. Quando nós enxergamos a vontade de Deus, quando nós enxergamos o que está na palavra de Deus, isso é fé. A fé é a evidência da promessa de Deus. Abraão morreu somente com 13 filhos. Não é a quantidade de areia que tem no deserto ou estrelas do céu. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were convinced of them. Então, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, ele não viu os seus filhos sendo multiplicados como as areias do mar,
Mas como Deus tinha permitido para ele, e estava dentro da palavra de Deus, estava dentro da vontade de Deus, isso já estava preenchendo o coração dele. Uau, a promessa já foi cumprida. Então, aos seus olhos já estava completamente cumprida. Muitas pessoas falam, nos olhos do meu coração, nos olhos da minha mente. Ver através do coração de Deus, ver com os olhos do coração de Deus, isso é fé. Isso é ver. Se eu vejo com os meus próprios olhos, então para mim realmente se torna impossível. Mas o que Deus disse? Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Quando vemos pela fé, nós vemos a vontade de Deus. Ver somente a minha pessoa pela vontade de Deus. Então, como você pode ver? Você não consegue ver com seus olhos físicos se os seus pecados foram lavados ou não. Nós não podemos ver a justiça, se somos justos ou não, com os nossos olhos físicos. Só podemos ver através da vontade de Deus, através dos olhos do coração de Deus. Mesmo que se aquela irmã que estava sentindo que estava perdendo a visão, aos olhos de Deus ela já estava curada. O pastor Park também falou, está doendo, mas estou curado. Parece que nós somos pecadores, mas nós somos justos. Nos nossos olhos o pecado ainda permanece. Mas se você simplesmente negar o que você vê, você arrancar os seus olhos pela fé, então você pode dizer que você tem pecado ou você não tem mais pecado. Então vamos ver aqui eu quero que vocês vejam em Hebreus capítulo 9, no versículo 14. 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, quantas alianças? A antiga aliança e a nova aliança. Vocês sabem o que quer dizer testamento? Você sabe o que é vontade e testamento? É um acordo oficial que foi preparado antes da morte do testador. Então, o que o testamento significa? Quando eu morrer, toda a minha herança ficará para os meus filhos. Esse é o meu testamento. Esse é a minha vontade, o meu testamento, a aliança. Então, a nova aliança, o que quer dizer a nova aliança ou novo testamento? Então, o que está dizendo aqui? No 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. No 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, o testamento não tem poder até que o testador morra. Então, através de Jesus Cristo, Deus nos deu um novo testamento que teve poder quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, não somente ele pagou pelos nossos pecados, mas quando ele morreu, ele deixou a vontade e o testamento. Esse testamento não pode ser utilizado antes que o testador morra. Porque o testamento não pode ser modificado. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa nova aliança, esse novo testamento não pode ser alterado. Então, vamos ver aqui em Hebreus 10, 9. Hebreus 10, 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, Deus tinha aqui o primeiro testamento e o novo testamento.
Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então esse Novo Testamento está dizendo que através de uma única oferta, eu e você, nós fomos santificados. De uma vez para sempre, uma vez por todas. Deus descreve esse testamento muito detalhadamente. Ora, todo sacerdote que apresenta dia após dia o exercício do serviço sagrado é oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais poderão remover pecados. Pessoal, esse Novo Testamento é um testamento eterno. E diz, quando Jesus Cristo morreu, haverá um novo contrato houve um novo contrato entre eu e Deus. Então, o Antigo Testamento era eu dar ofertas para Deus, ofertas de bode, de ovelhas. Os cordeiros eram dados somente aqui na terra. Mas o Novo Testamento, Jesus é eterno. Quando Jesus morreu, esse novo contrato, essa nova aliança, agora tem poder. Agora essa nova aliança tem a autoridade de nos tornar santificados de uma vez para sempre. No 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. No 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 15, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E no 17, vamos ler juntos. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Esta é a nova aliança, o Novo Testamento. E ele falou que não vai lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades para sempre. Para sempre. Ele não vai mais lembrar. No 18, ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. No 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pessoal, o que está dizendo aqui? Através da morte de Jesus Cristo, ele pagou o nosso pecado e também acabou. Ele também fez a segunda parte, ele estabeleceu a nova aliança e acabou com a primeira. Esse testamento não poderia ter poder até que o testador morresse. Então, quando eu morrer, aí sim meu filho vai poder herdar aquilo que era meu. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, pessoal, a nova aliança, a antiga aliança foi substituída pela nova aliança. Então, todo mundo que não conseguiu seguir a primeira aliança. Então, de acordo com a nova aliança, quando Jesus Cristo morreu na cruz, está consumado. Meus pecados foram pagos e agora eu sou santificado. Eu fui justificado. Não tem mais lembrança dos meus pecados e das minhas iniquidades. Os meus pecados foram lavados. Vamos ver um último versículo em Jeremias. Jeremias 50, versículo 20. Então, Jeremias 50, versículo 20, vamos ler juntos.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Pessoal, o que é a nova aliança, o Novo Testamento? Seus pecados não somente não serão mais lembrados, você não vai mais conseguir encontrá-los. Porque Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo e quando ele morreu na cruz, então a nova aliança, ele nos perdoou, ele nos santificou, ele nos justificou, ele nos aperfeiçoou, nos tornou santos para sempre. Seus pecados foram removidos. Agora é hora de olhar para você através dos olhos de Deus. A fé é a evidência, é a substância daquilo que nós não podemos ver. Como você sabe que você foi curado? Através da vontade de Deus. Quando nós vemos em Marcos capítulo 2, aquele homem, era mais fácil dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, ou dizer, seus pecados foram perdoados. Se você continuar tendo seus próprios olhos, vai ser impossível dizer qualquer um dos dois. Mas você sabe a clara vontade de Deus, ambos é muito fácil de dizer. Quando você sabe que no coração de Deus, esse homem já foi curado por mim. Deus já curou você. Ande. E quando você olha pela vontade de Deus, pela a vontade de Deus através de Jesus Cristo, eu sou santificado, eu sou santo. Deus não lembra mais dos meus pecados para sempre. Então você pode dizer, eu fui lavado, eu fui santificado. Não importa, pessoal, quem você seja ou que tipo de pecado você cometeu. Não tem nada mais fácil de dizer que você foi santificado, que você é santo, que você é justo, que você foi perdoado eternamente. Não tem nada mais seguro, não tem nada mais certo do que isso. É fácil de prometer e falar que você é santo, justo e perfeito. Para mim é fácil de dizer, da mesma forma que dar uma nota de $50. Isso foi completo, foi consumado por Jesus Cristo. E foi colocado no testamento, na nova aliança. Na nova aliança. Pessoal, aleluia! Não importa o que você pensa, não importa como você se sente, o que você acredita, negue a sua pessoa, jogue essas coisas fora. Se Deus falou que você foi lavado, você foi lavado. Se o Rei dos Seis diz que você é justo, então você é justo. Então, dizer que eu fui lavado é difícil tanto quanto falar, levanta-te, toma teu leito e anda. Para mim, isso era mais difícil. Mas se eu negar a minha pessoa, se eu for capaz de estabelecer a vontade de Deus no meu coração, não tem nada que seja mais fácil do que dizer, eu fui lavado, santificado e justificado. Porque essa é a perfeita vontade, plano e testamento de Deus. Pessoal, eu espero que essa fé possa conduzir o seu coração e que você possa viver em paz e felicidade, e que você possa olhar você, não pela lei, não com seus próprios olhos, mas que você possa olhar pelos olhos da nova aliança, da promessa de Deus, pelos olhos do sangue de Jesus Cristo. E você vai dizer, sem nenhuma dúvida, de que você foi lavado, santificado, aperfeiçoado. Eternamente você foi perdoado de seus pecados. Muito obrigado por estar comigo durante esse seminário bíblico. Eu realmente tenho muita gratidão por poder
Querido Deus, realmente agradecemos ao Senhor por essa preciosa palavra de Deus. Senhor, é baseado no Senhor, baseado na sua capacidade de manter a promessa, que podemos ter segurança total. Um contrato é tão bom quanto a capacidade de quem fez e para mantê-lo. O testamento ocorre somente pelo poder investido pelo testador. Então, Senhor, é o Senhor quem está por trás dessa promessa. Não há outra força terrena, não há fonte maior para apoiar uma promessa do que o Senhor, Deus. Essa é a promessa eterna, que significa um contrato, que a promessa será mantida eternamente. Deus, nós agradecemos por nos dar essa promessa e a aliança perfeita e completa que nos fez tornar justos. Senhor, se ainda há alguém que acredita que tem pecado em seu coração, Senhor, por favor, conduza-os a negar a si mesmos e, por favor, apenas exalte a palavra viva de Deus em seus corações. Conduza seus corações para a bela vida dos justos. Deus, nós realmente agradecemos por compartilhar esse trabalho. Continua a nos abençoar e ao mundo durante essa crise do Covid-19. Pode parecer sombrio, escuridão, e pode parecer que Deus, o Senhor, não está trabalhando. Mas o Senhor ainda está trabalhando. O Senhor está trabalhando no coração de todas as pessoas deste mundo. Por favor, tenha misericórdia daqueles que ainda não receberam a salvação. Faça com que entendam essa verdade de que foram lavados e que entrem no reino dos céus com paz e alegria em seus corações. Deus, obrigado por essa comunhão. Continua a permitir a palavra que se espalhe até os confins da terra, que todos saibam dessa aliança preciosa, esse testamento precioso que existe, para que eles possam ousadamente entrar nos santos dos santos, com intrepidez, confiança e fé, paz e alegria e felicidade no coração. Agradecemos sinceramente, em nome do Senhor Jesus, oramos, amém. Muito obrigado por se juntar a nós nesse seminário bíblico, muito obrigado, e eu espero poder encontrá-los novamente.